de Química, nós estamos aqui para fazer uma breve revisão acerca do pouco que nós vimos em sala de aula relacionado com o comportamento dos gases. E eu quero chamar a sua atenção justamente para esse primeiro parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo do nosso livro, ok? Onde nesse primeiro parágrafo, o nosso livro, página 4, o livro que fala sobre gases, nós encontramos aqui que o estado físico de uma substância ele está diretamente relacionado, observe bem aqui, relacionado com a pressão, ok? O volume, a temperatura e o estado físico de uma substância também está relacionado com a quantidade de matéria. E justamente, aluno, essa questão, quantidade de matéria, é o ponto principal do nosso estudo, onde vamos focar a questão das substâncias na fase gasosa. E essa fase gasosa, ela estará em nosso estudo diretamente relacionada com a quantidade de matéria, tá certo? E para estudarmos essa quantidade de matéria, eu quero convidar você para uma outra tela aqui em nosso vídeo. E nessa tela eu vou abrir aqui o nosso GoodNotes, tá certo? E vamos usar esse GoodNotes para falar sobre quantidade de matéria. Então observe bem. Vamos admitir que eu tenho aqui um recipiente, certo? Então eu vou desenhar para vocês aqui um belo recipiente. Bem, tá bonitinho, ok? Recipiente fechado. E vamos admitir que esse recipiente fechado, ele tem gás hélio, tá legal? Gás hélio, HE. Vamos dizer que a quantidade de gás hélio nesse recipiente seja de 8 gramas de gás hélio, tá certo? E, atenção, vamos admitir que nós temos aqui um outro recipiente. Gente, ó, vamos pressupor que esses dois recipientes têm o mesmo volume, têm a mesma temperatura, têm o mesmo volume. Eu acho que você percebe que tá o mesmo volume, né, do tamanho aí do recipiente. E aqui nós temos gás hidrogênio, tá certo? E vamos admitir que nós temos também 8 gramas de gás hidrogênio. E aluno, a pergunta que eu quero te fazer aqui é a seguinte: pelo fato de termos a mesma massa, 8 gramas e 8 gramas, isso significa dizer, aluno, que nós temos a mesma quantidade de matéria gasosa? Bem, a resposta é não. Porque quantidade de matéria gasosa não se mede em gramas, se mede em mols. Aí você perguntaria, mas professor Heber Barbosa, eu no caso, né? Como é que eu vou saber a quantidade de matéria? Onde há mais gás? Ora, para saber onde há mais gás, você vai precisar calcular a quantidade de mols. E para isso, nós teremos que fornecer para você a massa molar. Por exemplo, a massa molar. Eita, gente, está acabando a bateria do meu PC. Isso vai aparecer na gravação do vídeo, mas faz mal não, viu? Faz parte da vida. Esse vídeo eu tô gravando assim, de maneira bem rápida, sem muito critério de luxo na edição, porque o objetivo é suprir a necessidade que alguns alunos têm de, de estudar o conteúdo. Eu me lembro que em muitas aulas nós tivemos alunos que precisaram, faltar algumas aulas, né, por diversos motivos, ok? Mas, bem, já coloquei o carregador, só vai gastar mais tempo aqui no vídeo. Então, vê só, gente, o hélio tem massa molar 4 gramas por mol, ok? Já o hidrogênio, H2, ele tem massa molar 2 gramas por cada mol. Então, a pergunta que eu tinha feito para a turma era a seguinte: qual dos dois recipientes tem a maior quantidade de gás? Será que a quantidade de gás é a mesma, só porque a massa é a mesma? Então, nós teremos que calcular a massa através da massa molar. A gente vai calcular, né, onde há mais mols de gás. Então, por exemplo, no caso do gás hélio,
Deixa eu pegar uma canetinha mais elegante aqui. Observe. Essa massa molar é uma regra de 3. Nós temos que 4 gramas corresponde a 1 mol de gás hélio, tá certo? Se nós temos no recipiente 8 gramas de hélio, nós temos quantos mols? Ora, fazendo aqui uma simples regra de 3, nós teremos então 2 mols de gás hélio, tá certo? E vamos dividir aqui o espaço do cálculo, tá certo? No caso do hidrogênio, regra de 3, usando a massa molar, regra de 3, 2 gramas corresponde a 1 mol de gás, tá certo? Né? Então, 8 gramas, nós teremos que quantidade de mols de gás? Então, nós teremos 4 mols de gás. Então, observe, aluno, se você converte essas massas em gramas para mols, observe que a quantidade de mols de hidrogênio é maior que a quantidade de mols do gás hélio, o que significa dizer que a quantidade de gás no recipiente que tem hidrogênio, gente, nesse recipiente contendo hidrogênio, a quantidade de gás ela é bem maior que nesse recipiente contendo hélio. E por que a quantidade de hidrogênio é maior se nós temos 8 gramas e no hélio temos também 8 gramas? Porque quando você converte esses 8 gramas para mols, você percebe que temos maior quantidade de mols de hidrogênio que de hélio. Inclusive, gente, observe aqui um pequeno detalhe. Eu queria até encontrar aqui uma cor azul. Uma cor azul. Ok? Gente, você consegue perceber aqui nesses cálculos que a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de hélio. Pode perceber aqui, ó. Pode perceber que nós temos, eu vou chamar de M quantidade de mols, perfeito? A quantidade de mols de hidrogênio, ela é o dobro da quantidade de mols de gás hélio. Confere comigo, lógico, né? 4 mols, o dobro de 2 mols. Isso significa dizer que a quantidade de hidrogênio é 2 vezes maior do que a quantidade de hélio, certo? Então, por exemplo, se você admite que esses dois recipientes têm o mesmo volume, mesma temperatura, se no hidrogênio nós temos maior quantidade de gás, aqui no hidrogênio nós temos maior quantidade de gás, então, consequentemente, no recipiente que tem hidrogênio, se tem mais gás, a pressão será maior. Isso, aluno, isso mesmo, porque a pressão aqui, ó, nesse recipiente que tem hidrogênio, a pressão do hidrogênio ela será o dobro da pressão do gás hélio. Mas, Heber, por que você está dizendo que a pressão do hidrogênio é o dobro da pressão do gás hélio? Porque, gente, observe nos cálculos que a quantidade de hidrogênio, veja bem, a quantidade de hidrogênio, ela está o dobro, minha gente, o dobro da quantidade de hélio. Né? Então, se a quantidade de hidrogênio é o dobro, então a pressão do hidrogênio também é o dobro. Então, alunos, o que aqui é fundamental que você entenda nesse início de estudo do comportamento gasoso, ok? É que a quantidade de matéria gasosa você determina em função da quantidade de mols, certo? Desde que você saiba onde há maior quantidade de mols, você saberá onde há maior quantidade de gás. E lembre-se, se eu tenho mais gás, a pressão também será maior, ok? Então é isso que é necessário que você conheça acerca dos gases para o início dos nossos estudos do comportamento gasoso. Eu fecho por aqui nossa aula e é isso que vamos trabalhar em nossa próxima avaliação. Valeu, alunos! Até em breve.